Olá, vamos dar a continuidade a mais um episódio da Roda de Conversa Genealógica do projeto Memórias da Sociedade Quênia Clube. Para apresentar essa família tão querida, a família Silva, que está ligada à Sociedade Quênia Clube e à Escola Príncipes do Samba, eu passo a bandeira para que todas possam se apresentar para vocês. Me chamo Thaís Regina da Silva, sou pedagoga e sou a primeira porta-bandeira da Escola Príncipes do Samba. Me chamo Márcia da Silva, sou cabeleireira e sou cantora da Escola de Samba Príncipes do Samba. Meu nome é Laís Alessandra Ricardo, sou assistente administrativo e sou passista da Escola Príncipes do Samba. Se a gente fosse definir a história do Quênia a partir do pavilhão, a partir da bandeira, o que você nos conta a partir dessa bandeira? O Quênia, para mim, o Quênia é casa, é família, é resistência. Aqui a gente se reúne com os nossos, celebra os nossos ancestrais e também mantém viva a nossa cultura, o nosso amor. Esse pavilhão, para mim, ele é muito. Ele é amor, ele é resistência, ele é família. Para mim, esse pavilhão, desde os anos 70, eu estou aqui, e para mim, eu não tenho nem o que explicar. Para mim, é o amor da minha vida e eu visto a camisa da minha Príncipes do Samba com todo amor e carinho. Segurar o pavilhão, para mim, é uma responsabilidade imensa, né? Porque a gente está falando do coração da escola. E partindo dessa resistência, partindo desse pavilhão, existe uma história desde os 6 anos de idade, né? Que a gente vem dentro da escola e é a nossa família, é a nossa casa. Eu vim através da minha tia e trouxe a minha filha e assim sucessivamente a gente vai fazendo esse trabalho. Depois das apresentações devidas, dizer do orgulho de ter 3 mulheres potentes nessa roda de conversa, para contar um pouquinho sobre a relação que vocês têm com o Quênia, com a Príncipes do Samba, e trazer para nós, para o público, memórias afetivas que vocês têm com essa sociedade e com a Escola Príncipes do Samba. Então, eu iniciei na Príncipes do Samba, né, no Quênia Clube, aos 6 anos de idade, né? E eu me lembro muito bem de quando a escola de samba desfilava na Rua do Príncipe, né, que tinham essas festividades de carnaval lá. A memória que eu tenho assim, da Príncipes do Samba e do Quênia é que aos 6 anos de idade eu vim aqui para o Quênia com a minha tia, que a gente vinha buscar as fantasias, que era a época dos desfiles que tinham na Rua do Príncipe, né? Então a gente vinha de ônibus até aqui para pegar as fantasias, levava para casa, e em casa a gente ajustava e fazia o que tinha que fazer. E eu me lembro que era um sábado à tarde, assim, a família inteira estava envolvida nessa confecção. E como eu era muito pequenininha e eu não podia sair na ala das crianças, porque era só minha tia que saía e a minha família assistia. Então eles acabavam bordando para mim também umas roupas, né, um biquíni pequenininho e tal, para poder sair junto com a minha tia, ou no carro alegórico, ou quando ela saía de destaque, ou no chão. E eu tenho uma memória, assim, de um biquíni azul, que ele foi feito à mão com paetê, assim, sabe? Foi bordado à mão. E esse dia eu lembro que eu saí eu e o meu primo no chão de passista, e até a gente brinca, porque a gente chegou no final da avenida sem a sola do sapato, porque a gente só sambava com o pé ainda, né? Que a gente era muito novinho. Então isso é uma memória, assim, afetiva que eu tenho de tantas outras, né? Dentro da Escola de Samba Príncipes do Samba também, eu participei já como comissão de frente, a gente já fez apresentações como passistas, e a gente também faz parte da alegoria,
da confecção das roupas, a gente vem na Semana do Carnaval aqui ajudar. Então, assim, a Príncipes do Samba, né, para mim, é a minha família, né? A gente não consegue não falar de carnaval sem falar da Príncipes do Samba. A gente não consegue falar das memórias da nossa família sem falar da Príncipes do Samba, porque está sempre interligado uma coisa a outra, né? Desde dos bailinhos de carnaval que tinha aqui, que eu participei também, tirei em 3º lugar, e eu lembro que o prêmio era um material escolar, caderno, né, lápis, né, que a gente ganhou. E aí eu tirei em 3º lugar. E o mais legal de tudo é que as meninas que a gente disputou, hoje elas também fazem parte da escola ainda, e as filhas também fazem parte como passistas da escola. Então, assim, é uma memória afetiva e é uma ancestralidade que vem, sabe, de muito tempo, assim. E que a gente sabe que, com certeza, os nossos virão, né? Eu tenho uma de 2 anos que também já está vindo, e assim sucessivamente a gente vai ter muita história ainda para contar. Então, eu venho desde 1974, 75. Quem me trouxe para a escola de samba foi minha irmã, que ela tinha um noivo dela que participava da escola, participava da bateria, e como ela me trouxe, e daí para ver o desfile, porque minha mãe não deixava ela vir sozinha. Então, dali, o Adelmo, na época, estava começando com a ala mirim, e convidou, você não pode deixar ela participar dela? Ela disse, não sei, vou pedir permissão para minha mãe, e no fim eu comecei a vir com ela todos os ensaios, e dali em diante eu não parei mais e vim para a escola, e ali eu desfilei em ala mirim, e depois da ala mirim eu fui para o carro alegórico, e depois do carro alegórico eu participei de comissão de frente também, e depois, hoje em dia, eu faço parte dos intérpretes da escola. E isso, para mim, o Quênia Clube, para mim, é uma escola. Já tentei sair daqui, mas não consegui, voltei. Para mim, é o meu coração, o meu sangue azul, e daqui eu só saio quando eu morrer. Laís, 4 gerações de mulheres negras fortes e presentes no Quênia. Mãe, tia e avó. Como que é para você, dessa nova geração da família, estar hoje também representando a Príncipes do Samba a partir, né, através da aula das passistas? É gratificante demais. Eu tenho uma mãe porta-bandeira, tenho uma tia intérprete, e hoje eu me encontro na aula de passistas, e indiferente do cargo ou da aula que eu me encontrar aqui dentro, a gente representa o mesmo pavilhão. Ser Príncipes do Samba é isso. É ser família, né? O Quênia Clube é casa. E poder representar tanto os meus que daqui já partiram, quanto os meus que hoje me assistem, me apresentar ali, sentadinha, batendo palma, é emocionante demais, né? Toda vez que eu escuto o lamento da escola, eu choro. Toda vez que a gente entra na avenida, eu choro. Toda vez que eu me apresento, eu choro. Porque ser Príncipes do Samba é ser resistência, é ser amor. Poder honrar todos aqueles que vieram antes de mim é muito bom. É muito gratificante. Você falou pra gente que se emociona quando está na avenida e escuta o lamento da escola. Sim. Dá para ter uma palhinha pra gente desse lamento? Eu sou rei, sou rainha, sou filho de gente bamba, sou da terra, sou Brasil, sou da Príncipes do Samba. É isso aí. Eu me emociono também, porque a hora que a gente está ali, na concentração, para entrar na avenida, te dá um arrepio do pés à cabeça, e é uma energia muito boa, porque trazer o azul e branco, sabe, de muitos anos, uma escola de samba que é a escola de samba mais antiga de Joinville, então é muito gratificante para nós. Márcia, o Quênia e a escola de samba
te deram também uma extensão da tua família, né? Quer dizer, aumentou os vínculos da tua família. Porque percebo que aqui também tem 2 filhas e sobrinhas, é isso? Sim. Apresenta pra gente como é que é essa relação de tia e mãe também, que traz as sobrinhas para dentro da escola, para dentro do Quênia. É que nem assim, trouxe a minha sobrinha, né? Todo carinho e assim... não foi fácil, porque a mãe dela não gostava, então... levar para cá, levar para lá. Daí ele trouxe, ela veio, gostou, e ela ficou e trouxe a filha dela, que no início tinha uma resistência de não querer, e depois foi gostando, e hoje está aqui como passista da escola. Isso é muito bom, muito gratificante. Dá uma sensação de continuidade, Márcia? Sim, dá uma sensação de continuidade. E com certeza a Iana também já está ali, já está começando, e vai seguir, né? Isso é uma coisa que não tem como, está no sangue, está na veia e vai ser. Márcia, você é daquela geração que conheceu o Quênia ainda na estrutura de madeira. Sim, né? Conheci. E hoje o Clube Quênia já todo revitalizado, né? Sim. Tudo composto de material. Eu conheci o Quênia na época que era estrutura de madeira. Lá atrás, nós tinha uma senhora que fazia salgadinho, tudo, que a gente comia, que eu não lembro o nome dela, a Dona Calista, na época. Então, a gente comia, tinha o salgadinho que a gente pegava lá atrás. Era muito bom, aquilo era uma... O Quênia sempre foi muita família. Então, assim, hoje, assim, esse pessoal que está afastado do Quênia, que está afastado do Quênia, eu peço assim para o povo, venha prestigiar o Quênia, sabe? Venha contribuir com a nossa ancestralidade, que é muito lindo. Tem muita gente que se afastou e a gente gostaria de buscar, de resgatar esse povo. Pensando nessas memórias que vocês trazem, né? Fazendo essa conexão, como a Thaís disse, do Quênia e da escola de samba, que mensagem vocês deixariam para as futuras gerações? Eu gostaria de iniciar pela Laís, por conta que ela é uma jovem, né? E que ela está seguindo os passos que a família dela também segue há muito tempo, mas com muito orgulho de ser, de ter, de estar nesse lugar, né? Que mensagem tu deixaria, Laís, para essas futuras gerações? O Quênia é nossa casa, o Quênia é nossa continuidade, nossa ancestralidade. Venham, honrem aquele pavilhão com todo o amor do mundo. Aqui a gente extravasa, a gente ri, a gente chora, mas aqui a gente se reúne com os nossos. Quando pisarem aqui nesse chão, lembrem daqueles que vieram antes da gente, lembrem de mim, lembrem da nossa família. Tragam a sua família, tragam amigos. O Quênia é uma mãe de braços abertos que sempre te abraça, que sempre te embala, que sempre tem uma resposta para você. Obrigada, Laís. Thaís. Então, eu acho que o Quênia Clube, né, a Príncipes do Samba, é uma mãe mesmo, né? E aqui a gente é uma comunidade. E a gente aqui também é uma família. Então a gente é gratificante a gente entrar aqui e a gente parece que a gente tá, parece não, com certeza, a gente está numa relação de afeto, porque tu não consegue entrar aqui sem cumprimentar todo mundo, porque todo mundo de fato se conhece, porque todo mundo é uma família mesmo, né? Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que os que vieram antes da gente deixaram esse legado pra gente e a gente precisa continuar ele, né? Assim como eu quero deixar para minha filha vai deixar para os delas e assim sucessivamente. Então venham sim, porque essa é a nossa casa, essa é a nossa comunidade, esse é o nosso lugar de fala, esse é o nosso pertencimento aqui. Então a gente precisa resgatar o que é nosso. E dando continuidade no que eu falei, venham buscar a nossa casa, que é o Quênia, porque como muita gente deixaram esquecido,
tá? Então, nós temos muitos, a nossa comunidade negras, que isso aqui foi feito para nós. Então, venham prestigiar. Quando, se nós tiver um samba, nós tiver uma festa, venham prestigiar. Por que não deixar de prestigiar? Prestigiam outros, por que não prestigiar a nossa casa? E o Quênia está aberto para todo mundo, não só para a nossa cor, mas para todos. É interessante, Fábio, que nas outras rodas de conversa, nos outros encontros que nós tivemos com as famílias, nós ressaltamos alguns territórios negros além da Sociedade Quênia Clube. E um desses territórios são as comunidades quilombolas, né? E a Thaís, além de ser a porta-bandeira da Príncipes do Samba, trabalha na área da educação e é coordenadora pedagógica em uma comunidade quilombola em Joinville, o Beco do Caminho Curto. Então, Thaís, a pergunta é direcionada para ti. Qual a relação da educação, cultura, história e preservação dessa sociedade para essa comunidade quilombola? Então, a gente sabe que existe uma história, né, nos quilombos, nos nossos quilombos, né? E a gente sabe também que existe uma ligação muito forte com a escola de samba, com a cultura da escola de samba, com a história de todo o enredo, né? Porque não é simplesmente um desfile, né? Voltando a contextualizar lá o nosso trabalho. Existe toda uma busca, uma pesquisa que a gente faz em cima desse enredo. E quando a gente fala desse enredo, a gente vem falar da nossa ancestralidade. E a gente acaba falando dos nossos quilombos também, de quem veio antes, né, da gente. Então, essa relação pedagógica com a relação do carnaval, ela é fundamental para fazer essa costura e esse link da historicidade das comunidades quilombolas com essa comunidade ancestral que vem do carnaval, né? Dentro da comunidade do Beco do Caminho Curto, até se me permite relatar, nós trouxemos os nossos alunos aqui para o Quênia. E a gente fez, porque no enredo do ano passado, foi falado sobre as comunidades quilombolas daqui de Joinville. E o Beco do Caminho Curto foi uma das comunidades que foi citada. Então, por que não transformar esse enredo num trabalho pedagógico? Então, nós trouxemos os alunos para cá, eles não conheciam o Quênia Clube, a gente fez uma aula de campo com eles aqui, mostramos instrumentos, mostramos algumas confecções de roupas, né, de figurinos, e a gente levou esse trabalho para a sala de aula. E lá na sala de aula, eles fizeram, a gente separou as turmas e tal, e lá na sala de aula surgiu alegorias que eles confeccionaram, surgiu o carro alegórico que eles confeccionaram, e eles falaram, né, fizeram um trabalho em cima do samba enredo. Então, assim, essa ligação tem que acontecer. Não tem como tu não falar de uma coisa e não falar de outra, sabe? É uma junção, não tem como separar isso. Até porque a história do samba enredo é uma história contada ou de um fato histórico ou de alguém, né? E dizer aqui que a Príncipes do Samba é uma escola de samba que trabalha com temáticas joinvilenses, sobre fatos históricos da cidade de Joinville, especificamente, e também de personalidades negras dessa cidade. Então, concordo plenamente com a Thaís quando a Thaís diz que a questão cultural tem que estar como pedagógica numa sala de aula para que esses estudantes que não conheciam a Sociedade Quênia Clube conheceram um território negro e também, através do samba enredo, já que falava dessa comunidade, se reconhecer dentro dessa história negra em Joinville, né? Quando a gente vai pensar em valores civilizatórios africanos ou afro-brasileiros, né, por vezes a gente vai lembrar da ancestralidade, né, da transmissão do conhecimento, que pode ser pela oralidade ou pelas formas gráficas, né, pelos escritos, pela música, pela dança, pela valorização do saber dos mais velhos. E me parece muito, escutando todos vocês, que eu encontro esses valores civilizatórios afro-brasileiros aqui no Quênia.
É isso mesmo? Isso acontece na prática? Né? Essa valorização da ancestralidade, Sim. transmissão do conhecimento, se dá no dia a dia das práticas aqui do clube e da Príncipe do Samba? Sim, se dá. Se dá porque, assim, ó, quando a gente fala dos nossos griots, a gente fala da nossa ancestralidade, não tem como tu não falar da oralidade, né? Porque o nosso povo é da oralidade, né? Essa questão da escrita existe sim, mas é mais do colonizador, né? Os nossos griots, eles fazem essa roda de conversa. Então, quando a gente entra no Quênia Clube, que a gente fala que a gente cumprimenta todo mundo, essa transmissão de conhecimento acontece nesses momentos, tu entende? Essa oralidade acontece nesses momentos. Então, não tem como tu não falar das relações étnico-raciais, né, dessas ações afirmativas dentro desse contexto, né, da escola de samba, cultural, pedagógico, das relações, sem falar desse movimento que acontece, sabe, nesses espaços aqui. Márcia e Laís, quando a gente faz parte de um grupo familiar, por vezes, por certo, a gente se conhece muitas vezes pelo olhar. Né? Você não precisa nem dizer uma palavra e a gente já sabe se a pessoa está de bem naquele momento, se está passando por algum tipo de problema. Isso acontece com vocês, quer dizer, né? Tá marcado um ensaio das passistas. E aí a Laís chega e encontra as colegas, uma ou outra mais cabisbaixa e tal. Tem aquele momento de acolhimento e tentar resolver, entender o que está acontecendo antes de ensaiar? Não só no aula de passista, mas com toda a escola, a gente se conhece pelo olhar, né? A gente tá aqui sempre, a gente tá junto sempre, tanto fazendo fantasia, quanto em reunião, quanto vai ter evento e precisa organizar o Quênia. Então acaba que todo mundo se torna da sua família, acaba que a conexão a gente se estende com todo mundo que tá aqui dentro. Então, quando a gente chega aqui, a gente vê que uma pessoa tá com um olhar diferente, tá com uma postura diferente, uma forma de falar, a gente acolhe, a gente abraça, a gente conversa. Aquilo que eu sempre falo, né? O Quênia é casa, a gente sempre conversa, a gente sempre dá aquele apoio no que for preciso. Márcia, chora-se muito junto e também se dá muita risada juntos? Sim, tem isso sim, principalmente nós que fizemos parte dos intérpretes, então sempre tem aquela coisa de um não tá legal, outro não tá, então vamos tentar resolver, daí o intérprete principal chama a gente, aconteceu isso, aconteceu aquilo, daí a gente tudo se tenta resolver e dá tudo certo. Estou entendendo que o Quênia é uma casa. Sim. É a extensão da casa de vocês. Como toda casa, a gente tem aqueles espaços de preferência. Sim. Então, quando vocês entram no Quênia, cada uma de vocês, qual é o espaço onde vocês se sentem mais confortáveis? Onde é que vocês... Tipo, esse é o meu cantinho. Qual é o lugar de cada uma de vocês dentro do Quênia? Eu gosto lá daquele cantinho. Perto do banheiro? Por quê? Porque eu gosto daquele cantinho. Porque ele fica perto do palco, eu gosto daquele cantinho. Tu gosta daquela ali, junto com a família Costa ali perto. Sim, junto com as amizades, fica tudo ali. Ricardo. Isso, fica tudo ali. Ali é o nosso cantinho. É o cantinho. É o nosso cantinho. Também. Thaís. É mesmo também? Também. Eu também, Thaís. Também. É que assim, ó, como a gente falou, como a gente conhece, todo mundo se conhece, porque de fato, né, todo mundo se conhece. Então a gente não para numa mesa só, né? A gente tá aqui daqui a pouco a gente tá lá, a gente circula, a gente tá em casa literalmente. A gente circula bastante. Só que quando a gente chega no nosso ponto já de entrada, a gente já se localiza direto lá. Aí já deixa roupa lá, já deixa sapato, porque daí depois tem a apresentação, né? E aí, inclusive, a gente até deixa para subir, para poder se arrumar, tipo assim, nos 48 do segundo, sabe? Porque a gente fica interagindo aqui e sobe só depois. Mas é aquele canto ali. Você também? Sim, assim como eu sou Silva, eu também faço parte da família Ricardo. Também, Ricardo. Sim, então quando a gente chega, aquele junção de mesa, aquela troca de energia, todo mundo junto, aquele ali é o nosso cantinho.
vendo vocês falarem, né, cada uma com o seu posto na escola de samba, como é a preparação para os ensaios, principalmente no dia do desfile? Como é a preparação da porta-bandeira, da cantora, da passista? Assim, eu e o meu mestre-sala, né, o Adriano, a gente troca bastante ideia, porque eu acho que essa questão do casal de mestre-sala e porta-bandeira tem que ter uma sincronia, né, e a gente se conhece e se fala no olhar também. Então, a gente troca bastante ideia em relação a coreografias, né, porque ele também é bailarino, faz sapateado, então ele também tem uma base. E a gente faz os nossos ensaios aqui na quadra, né? Às vezes a gente pega uma coreografia de um casal de outro lugar, a gente compartilha no grupo. Olha, Adri, olha esse passo aqui, mas a gente pode fazer assim, pode fazer assim. Então a gente troca muito isso, sabe? Principalmente naquela semana do carnaval ali. Às vezes os nossos horários não fecham muito de ensaiar, mas quando a gente consegue, a gente vem para cá ensaiar, ou às vezes eu vou na casa dele para a gente ensaiar, né? E aí, durante a semana ali do carnaval, a gente acaba dando uma segurada e só relembrando, porque daí a gente grava quando a gente ensaia. Porque daí a gente acaba vendo, né, o que precisa acertar ou não. E aí, dali, a gente vai ensaiando cada um, né, quando a gente não consegue se juntar em casa. Mas essa na semana do carnaval, principalmente, assim, a gente troca mais ideias, assim. E nós, no entrosamento ali musical, nas notas musicais, né? Se encaixam, se vai dar certo assim, se vai dar certo assim, um tom mais alto, um tom mais grave, um lá menor, sabe? Então, sempre assim a gente tenta se entrosar para que dê tudo certo na avenida, para que um não suba mais do que o outro, e isso que a gente tenta fazer. E lá na hora da saída também, a gente tem também aquele conexão. O preparo da passista, eu sempre digo para as meninas que começa antes. Começa na resistência do samba, né, o tempo ali da avenida, de fazer coreografia e evolução. O samba não, porque cada um samba com a sua essência, então cada samba é um samba diferente, mas de estar sempre bem vestida, um sapato sempre adequado, uma maquiagem sempre bem feita, um cabelo sempre com postura. A passista lá recebe todo mundo, né? Então, falar com todas as mesas, receber o pessoal ali na entrada, estar sempre posturada, sabe? E no dia do desfile, dá aquele nervosismo, a gente sempre fala para as meninas, hoje é um dia de relaxar. A gente já ensaiou demais, então hoje é um dia de fazer maquiagem, fazer cabelo, respirar fundo, relaxar um pouco. E quando tá ali na avenida, o que eu falo todo ano para elas esse é o nosso momento. O trabalho tá entregue, a nossa escola tá entrando na avenida, e agora é a hora da gente se divertir, da gente extravasar tudo aquilo que tava deixando a gente tenso e mostrar quem é a Príncipes do Samba. Laís, assim, na tua fala a gente percebe nitidamente todo um comportamento, né, no gestual, no intelectual, que foi aprendido dentro do Quênia. Mas isso também é devolvido para a sociedade. Sim. Então, como que é essa postura quando vocês não estão na Príncipes do Samba, quando vocês não estão no Quênia, mas, de certa forma, carregam essa bandeira, carregam esse pavilhão também para os momentos de não carnaval, né, para os momentos de não desfile? Como que é isso? Então, fora da Príncipes do Samba, falando do meu profissional, eu sou conhecida como a passista. Sim, lá na minha empresa todo mundo fala, que legal, tu desfila no carnaval, tu vai lá no Quênia, você é a passista. Então, ser extensão da Príncipes do Samba é mostrar que aqui dentro a gente também tem postura, a gente também respeita, a gente também sabe o nosso lugar de fala. Muita gente acha que o carnaval é bagunça, que é só festa e tudo mais, mas é algo sério, né? Uma escola de samba também ensina, é uma escola. Então, fora daqui, manter a postura, manter a fala, manter a educação é de extrema importância, porque eles me veem lá no profissional como a Laís que tá ali, né, toda hora ajudando o pessoal, mas na televisão eles me veem como a Laís passista. Então, eles percebem que, mesmo sendo do mundo do carnaval, que muita gente julga como bagunça, a gente consegue ser profissionais, né, que o carnaval é arte, é ser artista também.
Muito bom. Márcio. Esse ano eu tive, como eu trabalho de cabeleireira e a dona do salão, eu falei para ela que eu precisava sair mais cedo porque eu tinha que me arrumar para desfilar. Ela falou que carnaval não era cultura, era bagunça. Só que eu falei para ela, não, carnaval é cultura, não é bagunça. Aí ela falou, para mim é carnal. Então eu disse, não, você está bem enganada, então você vai estudar um pouquinho sobre a cultura para você saber o que é carnaval e bagunça. Eu falei para ela. E saiu ou não saiu? E saiu mais cedo. Saí. E saiu mais cedo. Imagina se eu não ia sair mais cedo. Thaís, o que do Príncipes do Samba vai contigo quando tu estás fora da escola? Não tem como separar essa relação, né? Porque, como a Laís falou, eu trabalho numa escola regular e aí lá dentro eu sou a professora Thaís, mas eu também sou a porta-bandeira da Príncipes, porque a gente acaba sendo vista, né, na televisão e a gente acaba falando, né, do ensaio, do carnaval e tudo mais. Então, eles fazem essa relação também. A Thaís professora, e às vezes quando eles identificam, aquela que sai na Príncipes, ou aquela do carnaval. Então, eles fazem essa ligação. E eu, quanto coordenadora da educação escolar quilombola, muito menos, né? Não tem como a gente fazer essa separação, porque dentro da educação escolar quilombola a gente trabalha essas relações, né? Então, a gente acaba levando mesmo para dentro da escola esse trabalho e essa postura também. De porta-bandeira. E eles acabam perguntando, né, como é que faz, por que gira, por que não gira. Então, culturalmente, a gente acaba, né, pedagogicamente trabalhando e falando sobre isso também. Pessoal, quando a gente vai falar de memória, por vezes a gente pensa que memória é só aquilo que a gente consegue lembrar ou narrar. Mas a memória tem um componente da memória que é o esquecimento, ou daquelas coisas que a gente não quer mais falar. Se a gente fosse pensar a memória do Quênia, o que já foi esquecido? O que vocês acham que poderia ser relembrado de uma prática que já existiu e que hoje talvez valesse a pena retomar? Tu diz do carnaval, de geral. No geral. O que desde a tua infância fala assim, isso aqui tinha lá, isso aqui era bacana? Eu sinto falta dos bailinhos de carnaval. Que tinha aqui no Quênia. E esses concursos também. Porque, querendo ou não, tu acaba trazendo, né, as pessoas para dentro da comunidade. Né? Tu acaba incentivando também, né, quando eles são pequenininhos ali. E a gente tem uma geração que vem aí com tudo, né, de crianças, dos pequenos. Quando o Quênia é nossa casa mesmo, que a guriada se acaba de correr aqui. Então, trazer essa retomada, sabe? Esses bailinhos de carnaval para as crianças, era legal. Por isso que a nossa comunidade é tão família, porque vinham todos para esse bailinho de carnaval. E aí, todo esse pessoal que vinha para esse carnaval também desfilava. Eu sinto falta desses momentos. Márcio. Os bailes charme que tinha aqui, que era muito bom. Baile charme? Baile charme, era muito bom. Enchia? Enchia, lotava. Tinha algum passo especial? Tinha. É porque tinha uma diretoria do Grupo Jovem, não sei se a Alessandra... Grêmio Juvenil, né? Lembra? E daí tinha o baile que fazia aqui nos sábados à noite, e era um baile muito bom, e lotava a casa, né? Lotava. Era muito bom. A gente tem saudade desse tempo. Claro que eu não vou mais vir, né, para o baile charme, né? Mas quem tá vindo agora, geração nova, nossa, isso aqui ia ser muito bom para eles. Porque nós temos uma casa que a gente pode fazer tudo aqui. Tudo que a gente quiser fazer dentro do Quênia, a gente pode fazer. Sabe? É só ter ideias e pegar um pessoal legal e botar isso aqui para ferver, gente. Porque nós temos uma casa. E isso aqui vai ficar muito bom mesmo. Eu sinto. Bom, Laís, é a mais nova da geração. Como é que você vê o Quênia para daqui para frente?
Quando eu comecei aqui no Quênia, quando eu fui crescendo, eu lembro que o Quênia era roxo. E hoje, ver o Quênia voltando a ganhar forma, voltando a ganhar vida, eu penso que daqui para frente que a gente continue, que a gente passe isso para as novas gerações. Cuidem do que é nosso, sabe? Evoluam o que é nosso. Mostrem a vida que o Quênia tem para as outras pessoas. Eu rezo, eu peço para que daqui para frente o Quênia continue crescendo, continue ganhando nome, que as pessoas que não conheçam venham conhecer, que as pessoas engrandeçam esse ambiente. Para concluir, em uma palavra, o que significa o Quênia Clube para cada uma de vocês? Uma palavra, que judiação. Uma palavra. Família. Família, com certeza. Família, resistência. Lar. Lar é diferente de casa, né, Laís? Sim. Lar é onde a gente se sente acolhido, onde a gente se sente bem, onde é de fato o nosso lugar. E o Quênia é esse lugar. A memória que marcou aqui foi a época que a dona Maria Laura fazia aqueles projetos de A Mais Bela Negra. Ficou marcante para mim isso. A memória que eu tenho, né, desse longo tempo de Príncipes do Samba e Quênia Clube, de desfiles, foi um ano que eu e o Eduardo saímos de comissão de frente, que a Alessandra era a nossa coordenadora, e aquela foto foi uma única vez que a gente fez aquela posição, e o fotógrafo foi muito feliz. Inclusive, está na revista... Pode falar. Está no caderno de patrimônio. Isso, está no caderno de patrimônio, isso mesmo, essa foto. Isso para mim ficou super marcado, foi muito legal. Porque já falamos dessa foto, outra família já evidenciou essa foto, é uma foto histórica, né? É a do malandro? Exatamente. É o passista que não era passista. Isso. E virou passista. Isso, e é a Thaís que está acompanhando. É a Thaís que está junto. Uhum. Que legal, que legal. E o bacana do Quênia também, porque vai revelando habilidades, né, desconhecidas, né? Então, o rapaz nem era passista e acabou virando para poder encenar a comissão de frente, né? Foi comissão de frente. Quer dizer, se tem um lugar que não pode dar nada errado... Exato. Quer dizer, lugar nenhum pode dar errado, mas ali mesmo é que não pode dar nada errado. Foi. Ou dá errado e a gente conserta, né, Fábio? Porque nesse mesmo desfile, é o desfile que eu e a Nara ficamos sem fantasia e nós éramos presidente e vice-presidente da escola de samba. E tivemos que usar roupas de outros carnavais. Então, naquele momento, o que mais importava, estar na avenida com a Príncipes do Samba. Laís, tua memória marcante? A minha memória, ela não tem a ver com a Príncipes do Samba. Eu lembro que aqui, dentro do Quênia, nós celebramos a união do meu padrinho e da minha madrinha. E aí foi o momento em que eu juntei o Quênia Clube e a minha família do pessoal aqui dentro. Essa troca de energia, esse momento, por ser aqui dentro, foi marcante demais. E, se Deus quiser, esse ano nós celebramos os 100 anos da minha bisa nesse mesmo chão. Tem mais uma coisa assim que marcou para mim também, que era os bailes que tinha aqui, que a Pop Band tocava, que era marcante também, que lotava, que era muito bonito também. Que vinha aquele pessoal com roupas de gala, lindo. Para mim também marcou essa época. Baile de aniversário da Sociedade Quênia Clube, sempre em setembro. Que eu tenho certeza que nós vamos voltar. Márcia, para fechar, o samba desse ano. Ai, samba desse ano é meio tia. Refrão do samba desse ano. Quer que eu te lembre? Seja bar, seja. Pode ser as três juntas. Seja bar, seja boteco, botiquim, seja botica. Venha com a Príncipes brindar na avenida. Seja bar, seja boteco, botiquim, seja botica. Venha com a Príncipes brindar na avenida. Ei, garçom, traz uma gelada para iniciar a festa. Com a Príncipes do Samba eu vou beber. Tem prosa até o dia amanhecer.
Bem antes de Cristo surgiu a antiga Suméria. Os bares eram chamados de taberna. Mulheres independentes se destacavam bravamente. Muito bom. Foi um samba enredo que foi difícil para nós, mas que deu tudo certo. Deu. Fazer a nossa família Silva. A gente vai fazer um baobá, né? Uhum. Um baobá. Um tronco grande. Tô fazendo uma... tá desenhando? Uhum. Uma árvore da Tô família. desenhando. Uau, mamãe! Aqui a gente vai colocar a avó, né? Doraci, que é a nossa griot, de 89 anos, que ela é a nossa base. E aí depois a gente vem subindo com a tia Jane, né? E dessa mesma fruta vem a mãe, né? E a tia Márcia. E aí daqui vou colocar eu. Meu irmão Tiago. E aqui vem a Laís. E vem a Iana. A Iana, minha filha. Eu sou a Iana. Você é a Iana. Você é a Mana. É a Mana. E aqui da tia Márcia. Como é que eu puxo pra cá, será? Sim. Deixa a mãe puxar aqui, ó. Tem o Fabiano. Tem a Mayra. Aqui tem a Ioná. A Ioná, né, filha? Eu sou a Iana. E aqui tem o vô, né? O teu bisa, o vô Nato. Essa é a nossa árvore. É. Essa é a nossa árvore. A gente começa com a nossa ancestralidade, com a nossa ancestral Doraci, que é a nossa raiz, né? Que é a nossa griot, que é a nossa matriarca. E depois da nossa matriarca, a gente tem a minha tia Jane, a minha mãe Marisa e a minha tia Márcia. E da minha mãe Marisa tem eu e meu irmão. E depois, da minha geração, tem a Laís e a Iana, que é a minha passista, né? E aqui a tia Márcia, que é a intérprete. E da tia Márcia, da geração da tia Márcia, tem o Fabiano, a Mayra, que são os meus primos. E a geração do Fabiano tem a Ioná, que é a filhinha dele. E esse aqui é o nosso baobá.